Olá, amados, graça e paz a todos. Hoje eu quero falar sobre o Espiritismo. Eu vou fazer uma série de vídeos fazendo uma reflexão a respeito do Espiritismo e qual deve ser, o que de fato os cristãos precisam saber a respeito do Espiritismo. Bom, eu estou aqui em mãos com esse livro, O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Estou aqui fazendo uns estudos nesse livro. Quero agradecer, Agradeço ao meu amigo Robson Antunes, amigo de muitos anos, colega de trabalho, e ele é um espírita, uma pessoa que eu admiro muito pela sua postura, pela forma com que ele é capaz de lidar com aqueles que pensam diferente dele. Essa maturidade é muito importante. E ele me presenteou com esses dois livros. Esse aqui, O que é o Espiritismo, e esse aqui, O Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, eu gostaria, antes de entrar aqui na reflexão de algumas coisas que eu tenho encontrado aqui nesse livro, eu quero ler para vocês o que encontra na página 69, uma declaração muito importante, eu considero muito importante, de Allan Kardec, quando ele diz o seguinte: cada um é seguramente livre para crer no que lhe agrada ou para não crer em nada. Combatendo o materialismo, nós atacamos não os indivíduos, mas uma doutrina que, se é inofensiva para a sociedade quando se encerra no foro íntimo da consciência de pessoas esclarecidas, é uma calamidade social se ela se generaliza. Então, faço dessas palavras também as minhas palavras que eu sempre procuro aqui dizer, cada um é livre para crer no que quiser crer, ou para não crer em nada, como diz aqui Allan Kardec. A pessoa é livre para crer ou para não crer. Ele tem que se respeitar a liberdade de cada ser humano. E outra coisa muito importante aqui, o que ele diz, quando ele atacava ali os materialistas, nós vamos perceber no contexto em que surge o Espiritismo, havia uma preocupação muito grande com a questão materialista. Então, quando ele atacava o materialismo, ele deixa claro que não estava atacando pessoas, mas a doutrina que ele considerava ser uma doutrina perigosa, caso essa doutrina se espalhasse por toda a sociedade e não ficasse apenas no fórum íntimo de pessoas esclarecidas. Bom, então é exatamente aqui que eu quero dizer para vocês que vão estar sempre me acompanhando nas minhas postagens. Eu sempre que eu falo alguma coisa contra uma determinada doutrina, eu não estou me colocando contra a pessoa em si, mas eu estou colocando contra a doutrina que eu considero não ser a doutrina ideal do ponto de vista cristão. Então é exatamente o que nós vamos trabalhar no campo das ideias. Isso é bom que se fique bem claro. Como que o Espiritismo define o que é o Espiritismo? Nós temos aqui a definição na página 10. Diz assim, abre aspas, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Fecha aspas. Bom, então nós podemos dizer que, à luz do próprio Espiritismo, o Espiritismo não é uma religião, e sim uma ciência que, na verdade, se propõe explicar fenômenos espirituais. Qual é o problema com relação a isso, então? Se ela é uma ciência e não é uma religião, qual é o problema? É o que nós vamos ver no decorrer daquilo que nós vamos trazer aqui para a nossa reflexão. A página 66 fala da liberdade de consciência. Então, os espíritas,
eles prezam pela liberdade de consciência. E é exatamente isso também que nós defendemos, a liberdade de consciência. Nós encontramos, com relação à página 66, vai dizer o seguinte, abre aspas, toda crença sincera não conduz seu próximo ao erro, fecha aspas. Então, segundo o Espiritismo, toda crença sincera não conduz o seu próximo ao erro. Bom, eu já ouvi alguém dizer, e creio que também vocês já ouviram dizer, toda religião é boa. Por quê? Porque toda religião ela tem uma preocupação. Qual é a preocupação? De levar as pessoas à compreensão, esclarecimento e ao convívio daquilo que é bom. Bom, isso é o que seria a máxima das religiões. Mas será que, de fato, no fundo, todas as religiões elas caminham numa mesma direção? Elas chegarão ao mesmo destino? É como se alguém dissesse assim, todo caminho leva, tem aquele ditado, todo caminho leva a Roma, né? Ou todo caminho leva a Deus. Será que todo caminho leva a Deus? Parece que essa ideia defendida aqui pelos espíritas parece defender essa ideia de que todo caminho leva a Deus. Mas se nós fizermos essa afirmação, é provável que um dos espíritas possam dizer o seguinte: não, todo o caminho que leva a Deus é aquele caminho que está pautado no amor. Por quê? Porque para os espíritas, fora da caridade, não há salvação. Esse é o lema dos espíritas, fora da caridade não há salvação. Bom, então, se um caminho, não importa qual, estiver dentro da lei da caridade, de acordo com os espíritas, esses caminhos levariam o homem a Deus. Embora essa fala da caridade espírita se assemelha bastante com a caridade que Cristo trouxe e ensinou à igreja. Agora, nós precisamos pensar numa coisa. Será que o fato de alguma coisa se assemelhar a outra significa que é a mesma coisa? Ou seja, significa que é idêntica à outra? O simples fato de ter semelhança é uma confirmação de que é idêntica a outra coisa? Vamos pensar. A nota falsa, por que uma nota falsa ela passa facilmente na mão de muitas pessoas? Exatamente porque ela tem uma semelhança com a nota verdadeira. No entanto, ela vai distinguir em alguma coisa que vai demonstrar que ela é falsa. Então, mesmo que alguém se utilize da expressão de Cristo, ou da fala de Cristo, ou até mesmo da lei de Cristo, ou da lei do amor, será que nós podemos chegar à mesma conclusão que eles estão falando a mesma coisa? E é o que nós vamos ver ao longo daquilo que nós vamos estudar aqui, refletindo sobre as coisas que eu encontrei aqui nesse livro. Vamos lá. Se toda crença sincera não conduz o próximo ao erro, será que é isso que Cristo ensinou à luz das Escrituras? Vamos abrir as Escrituras. Mateus, capítulo 15, nós vamos encontrar Mateus, capítulo 15,
versículo de número 13. Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Quando é que Jesus está falando isso? Ele está falando exatamente isso porque ele está combatendo a tradição judaica, o ensino da tradição judaica. E aí ele vai dizer o seguinte ainda, diz assim, versículo 14, portanto, não faça caso deles. São guias cegos conduzindo cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão numa vala. Então nós percebemos que, à luz da fala de Cristo, a tradição judaica era algo perigoso e que aquela tradição teria que ser arrancada. Por quê? Porque toda a planta que o meu Pai Celestial, segundo Cristo, não plantou, deveria ser arrancada. Então percebe-se que Jesus, ele não tem a mesma compreensão de que basta uma crença ser sincera. É preciso que a crença seja não apenas sincera, mas que seja a verdade, de acordo com os ensinos de Cristo. Caso isso não aconteça, corre-se o risco de alguém conduzir, por falta de compreensão, mesmo não querendo, o outro para o buraco e ambos caírem no abismo ou ambos caírem no buraco. Vamos ver o que o apóstolo João fala também sobre essa questão. Segunda carta de João. Vamos ver o que vai dizer para nós aqui. Segunda João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: quem se desvia desse ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. João estava aqui orientando a igreja e combatendo os falsos mestres. E eles estavam fazendo uma explicação diferente de quem era o Cristo. Eles apresentavam um Cristo diferente daquele Cristo que foi revelado nas Escrituras e que foi compreendido pelos apóstolos que o seguiram. Eles estavam apresentando um Cristo diferente daquele que o Pai revelou a Pedro em Mateus capítulo 16, quando Cristo fez a pergunta: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Então, veja bem que a preocupação com o falso ensino, mesmo que a pessoa tenha sinceridade no seu coração, se ela estiver equivocada, ela pode trazer grandes prejuízos para a fé. E aqueles que não trazem o ensino de Cristo, segundo o ensino da palavra de Deus, não têm a Cristo. 1 Timóteo 4:1, nós temos também uma séria advertência para nós. 1 Timóteo diz assim: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja a consciência está morta. Bom, então há uma advertência com relação ao perigo dos últimos dias, as pessoas se desviarem da fé ao darem ouvido a espíritos enganadores. Encontramos ainda
uma afirmação. Abre aspas, nunca aprovei aqueles que atribuem a missão de converter o clero. Semeai no campo dos incrédulos. Então, segundo Allan Kardec, ele nunca aprovou aqueles que se colocavam na missão de querer converter o clero. Ele está aqui num debate com um padre e ele vai falar então algumas coisas com relação dentro dessa questão da igreja. A igreja para ele aqui é a igreja católica. E ele não aprovava a ideia de um espírita querer converter o clero. E que aconselhava, segundo ele, que fosse semeado nos campos dos incrédulos. E ele vai afirmar na página 67 que toda crença imposta é superficial. Toda crença imposta é superficial. E temos que concordar com essa afirmação. A crença deve ser compreendida, e uma vez compreendida, assimilada. Assim que deve ser. A imposição de uma crença pode levar o indivíduo a simplesmente a uma aceitação ou uma observância dessa crença, sem necessariamente viver de fato essa crença na sua essência. É o que nós chamamos, na linguagem atual, da religiosidade, daquele que não compreende a essência da boa religião e não aprofunda, então, na sua essência. Abre aspas, mais uma afirmação aqui, abre aspas. O Espiritismo não era senão uma simples doutrina filosófica, transformada em religião nova pela Igreja Católica, página 69. Então, de acordo com Allan Kardec, o Espiritismo não era senão uma simples doutrina filosófica e que foi transformada numa religião pela Igreja. E é por isso que eles até hoje eles não aceitam ser chamado de uma religião. Para o espírita, o Espiritismo não é uma religião, é uma ciência filosófica. E ele fala a respeito da liberdade. Cada um, aqui nós falamos lá no início, cada um é seguramente livre para crer no que lhe agrada, ou para não crer em nada. Fecha aspas. Ainda, abre aspas, nós atacamos não os indivíduos, mas uma doutrina. Fecha aspas, página 69. Ele vai afirmar o seguinte, se a crença fosse apenas um espantalho, ela iria acabar. Mas ele vai dizer o seguinte, a sua realidade é um fato, ou seja, a crença do Espiritismo é um fato. E se ela é um fato, ela está no dever de propagar e de combater a crença contrária. Pois é assim a crença contrária, ou seja, na ideia do Espiritismo, uma vez que eles têm a consciência de que o Espiritismo é um fato, eles têm o dever de combater a crença contrária e propagar esse fato, propagar essa ciência. Então, ao mesmo tempo que nós vemos lá ele dizendo que ele não apoiava a ideia de querer converter o clero, ao mesmo tempo ele apoia a ideia de propagar a ciência. E se você vai propagar uma ciência que entra em choque com os ensinamentos da fé cristã, seja do âmbito do catolicismo ou do protestante, o que ele estará fazendo, senão tentando converter
mesmo que diga que não. Mas se o objetivo é propagar e combater o que pensa o contrário. Vamos lá. Bom, e é exatamente dessa forma que também o Evangelho compreende. A missão do Evangelho é exatamente propagar o Evangelho. Qual foi a ordem de Cristo? Ir por todo mundo e pregai o Evangelho. A quem? A toda criatura. É a ordem. É por isso que nós, cristãos, pregamos a fé cristã. Respeitamos a liberdade de cada qual definir o que quer para a sua vida, acreditar ou não. Mas cumprimos a nossa missão, dada por Cristo, ao apresentar o Evangelho. Essa é a nossa missão. E combater a crença, aqui não as pessoas, mas a crença contrária à fé cristã. Essa é a missão também do Evangelho. Combater o que na fé cristã se chama de heresias. Então vamos lá. Mais algumas anotações aqui. Abre aspas, é provável que os espíritos se manifestem por permissão de Deus. Bom, se Deus envia em socorro para tirá-los da incredulidade, ou seja, se Deus envia o Espírito em socorro para tirá-los da incredulidade, é uma impiedade recusá-lo. Fecha aspas. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Isso está na página 70. Ele vai dizer o seguinte, que é provável que os Espíritos só se manifestam por ordem de Deus. Porque se não fosse por permissão de Deus, por ordem não, por permissão de Deus, isso é fato. Nenhum espírito, nada aconteça sem a permissão de Deus. Mas aí ele vai dizer o seguinte, bom, se é Deus que está enviando esse espírito para tirá-los da incredulidade, é uma impiedade recusá-lo. Ou seja, recusar a manifestação de um espírito que estaria na concepção espírita, sendo enviado pelo próprio Deus para tirar as pessoas da incredulidade. Seria uma impiedade recusar essa manifestação ou recusar essa doutrina. Uma coisa, amados, é aquilo que a fé cristã concorda. Deus é soberano e nada acontece sem a sua permissão. Agora, daí dizer que é Deus que está enviando com a finalidade de, através daquele espírito, tirar a incredulidade daquelas pessoas, aí já é outra afirmação que não se sustenta à luz das Escrituras, como nós lemos em 1 Timóteo 4, onde a advertência diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a quem? A espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ora, esses espíritos iriam vir manifestar e trazer ensinamentos que não provinham de Deus, e sim dos demônios. No entanto, mesmo que eles se manifestem por permissão de Deus, há uma advertência quanto ao cuidado com relação a esse perigo. Por quê? Porque não era Deus que estava enviando com uma missão de resgatar as pessoas, de ajudar as pessoas. Mas Deus permitia a manifestação desses espíritos. Então, muitos, ao dar ouvido aos espíritos enganadores, iriam apostatar da fé. Apostatar da fé. Mais uma observação aqui, diz assim, a certeza do futuro e o reencontro com aqueles que amamos não é uma consolação? Vou repetir, abre aspas, certeza do futuro e o reencontro com aqueles que amamos não é uma consolação? Fecha aspas, página 70. Veja bem que agora
eles apresentam o Espiritismo como aquele que dá uma certeza do futuro. E que essa certeza do futuro e a certeza de que iria encontrar com alguém que amamos, isso seria uma consolação. Então ele traz isso para o âmbito do sentimentalismo. Primeiro, para a certeza do futuro, baseada nas informações trazidas pelos espíritos. A certeza do futuro também é apresentada à luz das Escrituras, porque ninguém melhor para nos dar certeza do futuro do que o próprio Cristo, o Verbo encarnado. No entanto, eles trazem aqui para o sentimentalismo, e aqui está o grande perigo, e que atrai facilmente muitos cristãos para o Espiritismo, a possibilidade de alguém se comunicar com alguém que faleceu e que ele amava muito, ou parente, o amigo muito próximo, e a certeza dada pelos espíritas que essas pessoas irão no futuro continuar o seu relacionamento de família. Uma ressalva que, no ponto de vista dos espíritos, do espiritismo, a família não é aquilo que se une pelos laços sanguíneos, mas seria aquilo que se une no espírito. Portanto, do ponto de vista do espiritismo, alguém pode nascer numa família sem, de fato, ser integrante daquela família no mundo espiritual. Então, isso é uma coisa estranha à luz das Escrituras. Mas esse apelo para o lado sentimental se torna algo forte para atrair as pessoas que estão sensibilizadas, com saudades, com carência afetiva, porque perdeu alguém. Ainda encontrei a seguinte afirmação, abre aspas, o Espiritismo é ciência e não se preocupa com dogma ou questões dogmáticas. Fecha aspas. O Espiritismo é a ciência e não se preocupa com questões dogmáticas. Fecha aspas. Bom, vamos ver então o que diz a palavra do Senhor com relação a essa questão da ciência. Será que nós podemos realmente estar dando crédito livremente à ciência? Será que pelo fato de ser ciência, isso permite ao cristão confiar na ciência? Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz assim, não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, da razão, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Ou seja, não permitam que os outros escravizem com filosofias vãs e invenções enganosas provenientes de raciocínio humano. Algumas versões traz falsas ciências, né? Então, nós temos que ter esse cuidado para nós não sermos enganados por aqueles que se fundamentam a doutrina unicamente pelo esforço do raciocínio humano, porque é exatamente nisso que o Espiritismo ele coloca a sua base, e é justamente por isso que ele apresenta como uma ciência. Por quê? Porque a ciência está fundamentada na razão. Esse é o fundamento da ciência. E o Espiritismo, ele absolve aquilo que surgiu como pensamentos que influenciaram o pensamento da humanidade. Nós temos algumas mudanças no pensamento humano ao longo da história.
Nós temos o surgimento do materialismo materialismo naturalista de Francis Bacon, ali no século XVII. Surge esse materialismo naturalista e depois nós temos logo em seguida o surgimento do iluminismo no século XVIII. O iluminismo, o que acontece com o iluminismo? Ele vai dar uma exaltação à razão. A exaltação à razão ao ponto de chamar a razão de deusa, a deusa da razão. E fazer culto à deusa da razão. Havia templos que cultuavam a deusa da razão. Então, a ênfase àquilo que é racional, aquilo que se explica unicamente pela razão, foi crescendo. Quando o Espiritismo aparece no meados dos séculos XIX, nós vamos perceber esse Espiritismo, ele vai surgir exatamente pela influência do pensamento científico, ou seja, por influência desse pensamento iluminista, da razão como capaz de chegar à verdade unicamente pela razão, tá? Com esforço do raciocínio humano, e vai se aproveitar também ao longo da que a gente for trabalhando a questão do Espiritismo, vamos perceber a influência também do pensamento darwinista, o pensamento da evolução, o evolucionismo. Isso também vai ser absorvido pelo Espiritismo. Então, nós temos o quê? Com o surgimento, essa ênfase da razão, a razão seria o quê? A coisa da ciência. E a fé? A fé seria a coisa da religião. O materialismo, por sua vez, pautado na razão, gerava pessoas que negavam a existência do próprio Deus. Então o materialismo estava negando a existência do Deus, baseado em quê? Na própria razão. O Espiritismo, ele surge nesse contexto, e ele vê então um perigo muito grande na questão do materialismo, e ele combate o materialismo. O enfrentamento do Espiritismo é contra o materialismo. Essa era a grande preocupação dos espíritos. Por quê? Porque o materialismo negava a existência da vida pós-morte. Tudo acabava de forma natural nesse mundo. Mas o Espiritismo, ele vai fazer o quê? Com a manifestação dos espíritos, ele vai trabalhar de forma racional para tentar explicar pela razão, sem negar a existência de Deus, a vida pós-morte. E ele vai provar isso com as manifestações dos espíritos. Então, nós temos de um lado a razão negando a existência de Deus, do outro lado o espiritismo como ciência pautada na razão, sem negar a Deus, mas como aquela que que surgiu para explicar de forma racional as coisas espirituais. Ou seja, agora as coisas espirituais não foram bem explicadas pela religião. Portanto, o Espiritismo agora trazia as suas informações corretas. Então, esse é o contexto, né? Esse é o contexto do surgimento do Espiritismo. Então, vamos lá. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Não preocupa... vamos lá. Essa afirmação dos espiritismo, que diz assim, o espiritismo é a ciência e não se preocupa com dogma ou questões dogmáticas. Bom, ela diz que não preocupa com questões dogmáticas. Mas ela não preocupa, mas interfere ao ponto de negar o sacrifício de Cristo. Ora, pastor, mas aonde? Onde o senhor achou isso? Que o espiritismo interfere ao ponto de negar o sacrifício de Cristo? Pois bem, vamos abrir o que diz a palavra de Deus
em 2 Pedro. 2 Pedro, nós vamos encontrar algumas instruções aqui. A palavra do Senhor. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 1, novamente falando de falsos mestres. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas. Então, ensino astuto, heresia destrutiva, até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Então, falando da questão dos falsos mestres, queriam negar o resgate de Cristo. Por quê? E aí, o que tem isso a ver com o Espiritismo? Porque o Espiritismo não crê que o sacrifício de Jesus resgata o homem do pecado. O Espiritismo não acredita nisso. Se o Espiritismo ensina uma salvação baseada apenas nos esforços humanos, o homem pode, pelos seus próprios esforços, se evoluir e chegar à sua salvação. Se ele ensina assim, o homem não precisa do sacrifício de Cristo para ser salvo. Então, o seu ensino interfere sim, interfere nas questões dogmáticas, porque as questões dogmáticas da fé cristã são verdades estabelecidas, inalteradas, que estão contidas nas Escrituras e que são definidas pela fé cristã. Allan Kardec, vamos ver aqui, diz assim, abre aspas, colocamos um sentimento de religiosidade nas evocações e nossas reuniões. Não há uma fórmula sacramental. Ou seja, o pensamento é tudo e a fórmula é nada. Página 72. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que nas suas sessões espírita, na evocação dos espíritos, colocam-se um sentimento de religiosidade. Ao mesmo tempo que nega o fato de que a doutrina espírita, que o espiritismo não é uma religião, mas vai dizer que nas evocações dos espíritos coloca-se um sentimento de religiosidade na vida daqueles que assim fazem. E mais, as nossas reuniões não há uma fórmula sacramental. O simples fato de não ter uma fórmula sacramental, como tem na religião cristã, por exemplo, você tem lá o batismo, você tem a ceia do Senhor, que são fórmulas sacramentais. Para o Espiritismo não existe isso. Então, se não existe sacramento, não existe religião. Se não existe religião, não existe para o Espiritismo a religião espírita. No entanto, não é bem assim, né? Aí vai dizer assim, prova de que não somos ateus, mas de modo nenhum sejamos religiosos. Página 72, ou seja, ele vai dizer assim, nós não somos ateus, mas também não somos religiosos. Quem nós somos? Somos povos que estão inseridos num contexto científico. Seria mais ou menos isso, né? Que busca explicar as coisas sobrenaturais pelo viés da ciência. Não é uma religião, também não é ateu, porque eles não negam a existência de Deus, como querem grande parte dos naturalistas, né?
Então vamos lá. Mais uma coisa. Uma crença falsa não implica em condenação. Página 73. Uma crença falsa não implica em condenação. Abre aspas. O Espiritismo não impõe, sendo prática do bem, não impõe, corrigindo, abre aspas. O Espiritismo não impõe, senão a prática do bem e do não fazer o mal, fecha aspas. Então, veja bem, no início, a explicação do Espiritismo, que o Espiritismo não impõe ninguém a nada. Todo mundo deve ser livre, a coisa não deve ser imposta. Até mesmo que uma crença imposta, segundo a própria explicação espírita, seria uma crença superficial. No entanto, aqui ele contradiz, porque o Espiritismo não impõe nada, senão o quê? A prática do bem. Então, impõe-se a prática do bem e o não praticar o mal. Ele vai dizer que questões secundárias ele deixa a certeza de cada um. Ou seja, questões secundárias ele deixa a certeza de cada um. Isso se encontra na página 74 e também na página 75. Ele está respondendo o questionamento de um padre a respeito de algumas questões que o padre faz a citação. E ele vai dizer o seguinte, que questões secundárias eles deixam à mercê de cada um espírita aceitar ou não. Mas o que seriam essas questões secundárias? Eu quero ler aqui, vamos ver a página 74. Página 74, vamos ver. Abre aspas aqui, diz assim, o padre falando, dizeis que o Espiritismo não se discute os dogmas e, todavia, admite certos pontos combatidos pela Igreja, tais como, por exemplo, a reencarnação, a presença do homem sobre a terra antes de Adão. Ele nega a eternidade das pessoas, a existência dos demônios, o purgatório e o fogo do inferno. Fecha aspas. Então, aqui é a afirmação do padre. Afirmação do padre. E aí que Allan Kardec vai responder o que nós lemos aqui, que questões secundárias ele vai deixar à mercê de cada um. Questões secundárias. Ora, o que é questões secundárias? Questão primária para o Espiritismo é a prática do amor, do bem. Questões secundárias. O padre citou algumas questões. Será que essas questões são secundárias, então? Reencarnação, existência de demônios, purgatório, inferno. Isso seria questões secundárias? Ou isso seria questões importantes, tão importantes, que devem ser discutidas e analisadas? Porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. Cristo ensinou sobre realidades que diz respeito à nossa partida desse mundo. Sobre os demônios, na página 72, diz assim, Deus permite apenas os maus espíritos comunicarem? Deus permitiria apenas os maus espíritos comunicarem? Então ele faz aqui uma argumentação muito interessante, né? Muito interessante, e ele vai dizer assim, Deus permitiria apenas os maus espíritos comunicarem? E aí, na página 78, né, o padre vai dizer assim, a igreja, admitindo a autenticidade de certa, ele vai falar porque está dialogando com o padre, com a Igreja Católica, vai dizer assim, a igreja admitindo
autenticidade a certas aparições e comunicações de santos exclui por isso o mesmo que não se pode ter relações senão com os maus espíritos. Ou seja, página 78, deixa eu ler aqui para a gente entender melhor aqui. Página 78. Vamos lá. Vamos lá. Diz assim, Allan Kardec falando, aliás, a igreja, admitindo a autenticidade de certas aparições e comunicações de santos, exclui por isso mesmo a ideia de que não se pode ter relações senão com os espíritos, com os maus espíritos. E aí ele vai dizer assim, é racional crer-se que o espírito maligno vem assim realizar esse trabalho? Bom, o que está dizendo aqui, com relação à pergunta do padre, a igreja com efeito reconhece hoje que o inferno material é uma figura, mas isso não exclui a existência dos demônios. Sem eles, como me explicar a influência do mal que não pode vir de Deus? Então ele vai explicar essa questão de que a igreja aceita, né, a questão da manifestação, dos espíritos, porque se ela admite como autenticidade as aparições dos santos e a comunicação com os santos, então a única coisa que ela renega, que ela vai negar, é que não se pode comunicar com os espíritos maus. Mas não negar que se pode comunicar com os espíritos bons. E aqui eu percebo que foi um checkmate no argumento de Kardec com relação à fala do padre. Por quê? Aqui está o grande perigo da doutrina católica. Eu já fiz essa observação em outros vídeos que eu gravei, né? Então, por que é muito fácil um católico se tornar espírita? Porque ele já tem na doutrina dele o ensinamento de que um santo, alguém que morreu, um santo pode manifestar, pode comunicar com as pessoas aqui nessa vida. Então é fácil aceitar a doutrina espírita. Por que não? Porque para os espíritas kardecistas, não são os espíritos maus que manifestam lá, mas são os espíritos bons, são as pessoas boas. E essas pessoas boas teriam mensagens para trazer. Então percebe a dificuldade e o perigo que a própria doutrina católica criou para facilitar o passo de um cristão católico para o espiritismo? Kardec vai dizer, se os espíritos só ensinam o bem e combatem o mal, um espírito maligno, ao realizar esse trabalho, bom, eu fiz uma anotação aqui, o que quer dizer é o seguinte, se os espíritos que estão manifestando lá só ensinam o bem e combatem o mal, então, seria obra de um espírito maligno a manifestação desses espíritos? Seria esses espíritos demônios? Se eles estão ali ensinando coisas boas? Se eles estão combatendo o mal? Bom, aqui nós precisamos lembrar que a Bíblia vai nos advertir em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, que Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás se transfigura em anjo de luz. A possibilidade de um espírito manifestar e enganar as pessoas, o próprio espiritismo admite que existem espíritos mentirosos e que eles podem enganar as pessoas. Então um espírito pode manifestar e passar-se por um espírito bom, quando na verdade não é. Bom, quero aqui abrir um parênteses para contar uma experiência para vocês.
A minha irmã, ela namorou um cidadão um jovem, que ele era possesso de espíritos malignos. Eu presenciei a manifestação desses espíritos dentro da minha casa. Eu presenciei isso algumas vezes. Minha irmã presenciou diversas vezes. Eu presenciei, ajudei a orar, inclusive presenciei pessoas que chegavam e expulsavam os espíritos e os demônios. A minha irmã conta uma experiência de que um dia esse espírito manifestou falando que precisava de ajuda, que era uma pessoa boa, que não estava ali querendo fazer o mal de ninguém. Isso depois dele tentar levar o jovem a cometer suicídio. Depois ele manifestava dizendo que era uma pessoa boa que estava ali, era um espírito bom que precisava de ajuda. No entanto, quando se orava com esses espíritos bons, eles se revelavam como demônios, espíritos maus. Então, temos que ter muito cuidado com relação a isso, a essa possibilidade de um espírito se passar por anjo de luz. Satã, para o espiritismo, não é um ser real, é apenas uma alegoria. Satã não é um ser real. Mas vamos ver o que diz Jesus sobre Satã. Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 44. Na verdade, 8:44. Dizia o seguinte, ó. (46, 45). Pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio e sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, veja bem, para Jesus, Satanás não é apenas uma alegoria, é um ser que é homicida desde o princípio, que mente, porque essa é a sua obra. Mentir é enganar as pessoas, sempre foi seu papel. Então, ele se opõe à verdade. Então, ao contrário do que ensina o Espiritismo, que Satanás é apenas uma alegoria, Satanás de acordo com o ensino de Cristo. E olha que, para os espíritas, Cristo foi o maior elevado que esteve aqui entre os homens, né? Mas, no entanto, Cristo trouxe a informação da existência de Satanás. Então, vamos lá, mas continuar aqui a nossa reflexão. Bom, aí eu quero dizer o seguinte. Eu penso que aqui que o inimigo acaba pegando facilmente, com todo respeito aos espíritas, que são, na sua maioria,